seus lindões, Croiser aqui, e o vídeo de hoje é uma entrevista com o elenco de temporada verão, que é a nova série da Netflix que estreou nesta sexta-feira, dia 21. E olha, gente, que série gostosinha, que série divertida, é aquela série pra ver bem despretensioso mesmo, tem uma pegada meio malhação da Netflix, no sentido em que é situado numa ilha fictícia, né, e é uma série que fala muito sobre aqueles personagens, a gente aprende muito com aqueles personagens, então a gente vê o lado bom, o lado ruim deles, a gente vê a evolução desses personagens. É uma série sobre esses personagens e, lógico, tem toda uma questão ali da ilha que também acontece. Então é uma série super gostosinha de acompanhar. E como eu falei, eu entrevistei o elenco, né? É uma série nacional, então a gente conta com a Giovanna Lancelotti, a Gabs, o André, mas também conta com a presença de um membro internacional que vocês conhecem muito bem aqui no canal, que é o Jorge Lopes. Sim, eu tive o prazer de conversar com ele também. Eu sei que vocês iam pirar muito, porque eu sei que tem muitos fãs de Elite aqui no canal, e por orientação da Netflix, eles falaram que eu podia fazer essa entrevista em português, por isso vocês vão ver, né, a gente conseguindo se comunicar, ele também falando espanhol, super compreensivo. Enfim, então a gente conversou muito sobre os personagens, e também perguntei pra eles como que foi, né, ter um ator internacional, e pro próprio Jorge, né, como foi trabalhar com um elenco todo aí em português. Enfim, espero que vocês gostem, e lógico, já deixa o seu gostei aí, porque assim eu consigo trazer mais entrevistas legais como essa. Eles foram uns fofos, eu saí muito pra cima com essa entrevista e eu espero que vocês saiam assim desse vídeo também. E claro, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra saber todas as novidades dos filmes e das séries quando tiver um vídeo novo. Então eu espero que vocês gostem da entrevista, fiquem aí com ela. Um brinde aos novatos, a esse staff e ao verão que está só começando. E aí, pronto pro show? Não. Gente, parabéns pela série, eu adorei, achei super divertida. E eu queria saber sobre os seus personagens, né? Porque vocês estão em constante aprendizado, né? E na série a gente conhece tanto o bem quanto o mal. E eu queria saber o que vocês aprenderam com o personagem de vocês. Eu aprendi sotaque paulista, tá ligado? Personagem. Mas eu aprendi muita coisa com a Yasmin, né? A Yasmin, ela é um pouco um espelho em vários momentos, porque a Yasmin é um pouco mais nova que eu e ela passa por experiências muito parecidas. Da descoberta do amor, da descoberta dos talentos dela, da descoberta que ela pode ser feliz. Eu só não passei por isso que a Yasmin passou, que é a descoberta também do pai dela. Meu pai, inclusive um beijo pai, ele é um pai presente, né? Só que a Yasmin, ela conheceu o pai no meio desse processo. É um processo muito louco, né, gente? A gente conheceu o nosso pai depois que a gente, de certa forma, já está formado e conseguir construir esse laço. Ela é uma menina que ela sempre teve muita atitude, sempre foi muito madura, sempre se julgou muito madura e se pôr nessa posição de agora eu sou uma criança, eu também tenho que aprender com essa pessoa, que é de outra realidade, mas eu tenho que aprender com essa pessoa porque ela tem coisas a me passar, né? E ela aprende com todo mundo ali. E é difícil para ela aprender com essas pessoas. E é muito bonito para mim ver essa quebra, ver ela conseguindo enxergar outros lados dessa pessoa e conseguindo se mostrar outros lados dela. Ela é uma menina mais reservada, eu lembro que eu até brincava que eu gravava muita cena calada, cenas inteiras, gigantíssimas, ela, tipo, fazendo coisas e não falando, porque ela é muito introspectiva, e ela se sente meio fora daquele lugar. Ela se sente não pertencente daquele lugar. E a jornada da Yasmin é muito sobre, como diria Tashi Trace, sempre age como a dona do lugar. Não tem isso não. O lugar pode não ser o lugar que eu acho que eu pertenço, mas eu vou fazer esse lugar ser meu, porque eu pertenço a todos os espaços e eu nunca vou deixar de ser eu em nenhum desses espaços. E ela aprende isso no final dessa jornada. Nunca vai deixar de sentir nada, de falar nada, porque ela pertence a todos os espaços. Olha, na Catarina, né, até os personagens onde a gente não admira em tantos lados, né, eles acabam ensinando a gente. Porque eu acho assim, eu considero a minha consciência de mundo, de espaço, de privilégio muito maior do que a da Catarina, mas ainda assim, muitos pontos de cenas, assim, de frases que eu talvez não tivesse me dado conta, ela me fez perceber. Sobre o peso das coisas, né, sobre às vezes você falar uma coisa que talvez... mas qual não é o problema? E você não sabe a história da outra pessoa, você não sabe quão pesado pode ser uma frase banal sua, que não necessariamente diga sobre raça, ou sobre gênero, ou sobre, mas que diga sobre uma história.
sabe? Você estar atento a ter empatia para não ferir outras histórias. Você estar atento a tudo bem, claro, né? Sempre o ideal da nossa vida é ter pai e mãe exemplares que sejam realmente exemplos, mas isso não é uma regra, infelizmente. Tem pai e mãe que não são exemplos de pais e mães. Isso ela me ensinou também, sabe? Porque eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, e sempre foi um lugar de exemplo, assim, sabe? Eu já tive também outras personagens com outros conflitos em outros lugares, mas essa com os pais. Mas essa realmente me fez perceber o quanto uma relação familiar diz tanto sobre quem você é, né? Sobre os defeitos que você carrega, os traumas que você carrega, os karmas também, né? Os padrões de repetição que você tem ao longo da vida. Então, isso ela me ensinou muito, essa questão da percepção, a questão de você ter consciência das suas atitudes, saber as consequências que elas vão trazer, sabe? Ter a consciência do quanto você pode magoar alguém e de que nunca é tarde para você mudar de vida completamente, sabe? E começar do zero, sabe? Foram, acho que, pontos que ela me ensinou. O Miguel, ele me trouxe muito um senso de seguir em frente, porque, assim como a Giovana falou, eu tenho uma ligação muito, muito grande com os meus pais, com a minha família inteira, minha irmã e tudo, e eu não saberia o que seria do André se talvez eu tivesse perdido a minha mãe muito A novo. cachorrinha. E a ligação muito forte com a sua Ah, filha. minha filha, a Nala, sim. Mas eu não saberia o que seria do André se talvez eu tivesse perdido a minha mãe muito novo, se talvez meu pai tivesse uma doença muito séria, como é que eu levaria a vida, como é que eu enxergaria, sabe? Eu não saberia. E o Miguel, apesar dele sofrer de crise de ansiedade por conta disso, ele leva a vida de uma maneira muito leve. Ele consegue enxergar beleza em quase tudo, por ser um menino muito livre, por ser um menino muito carismático e abraçar muitas pessoas, ele consegue enxergar esse lado muito bom em todo mundo, mesmo tendo crises internas, o que ele tenta esconder, inclusive com essa máscara que ele coloca de ser um menino muito alegre, muito feliz. Então o Miguel me trouxe um pouco isso, esse senso de responsabilidade, de tocar a vida independente das nossas escolhas, que às vezes não são nossas. Não foi escolha do Miguel perder a mãe, não foi escolha do Miguel ter um pai com uma doença tão séria como o pai dele tem, não foi escolha dele, mas ele teve que passar por isso, e a partir daí, o que a gente vai fazer para poder tocar? Eu acho que a vida também tem muito disso. Tem coisas que na nossa vida que a gente não escolhe, que a gente não tem opção, mas que a gente precisa tocar, que a gente precisa seguir em frente, que a gente precisa enxergar o lado bom, mesmo na pior coisa do mundo. Eu acho que a própria pandemia também veio muito para ensinar a gente em relação a isso também. Num momento tão caótico e tão ruim, o que a gente pode tentar tirar? O que as pessoas conseguiram enxergar? O que as pessoas conseguiram aprender? Então, eu acho que o Miguel trouxe esse lado para o André. Apesar de acontecer coisas na vida que a gente não quer e que a gente jamais desejaria ou pensaria que pudesse acontecer, a gente precisa seguir em frente, a gente precisa enxergar um lado muito positivo nas coisas. E depois dessa série, da temporada de verão, o André, eu tenho falado muito sobre isso, tipo, como tudo na vida tem um lado positivo, sabe? Talvez o Miguel não fosse ser quem ele é se ele não tivesse perdido a mãe, se ele não tivesse pai doente. Talvez o Miguel fosse só mais um surfista relaxado que viveria o dia inteiro surfando. Mas não, ele quer trabalhar, ele quer mais, ele quer entender a cultura das outras pessoas, ele quer aprender, ele quer estudar, ele quer sair dessa realidade que ele nunca pôde sair dessa ilha. Então ele busca mais, sabe? Ele poderia ser um perdido e relaxado, e não, ele quer procurar, ele quer buscar. Então acho que o Miguel me trouxe muito isso, mesmo nas adversidades, seguir em frente e achar um lado positivo e achar um lado puro e bonito nas coisas, sabe? Diego es un chico que se va a Brasil porque está huyendo de su pasado en el fondo, quiere olvidar que su hermano está muerto en el fondo y es un conflicto muy, muy denso que a mí en lo personal me invita a reflexionar y me entrega a mi personaje como la capacidad de mirar la vida con valentía, ¿no? Con fuerza, con decir, empiezo de cero, voy con lo que tengo y me aventuro a vivir una vida nueva. Y de repente cae en esta isla, empieza a trabajar, se enamora de su primera novia, Marilia, con esta chica que tiene una hija, una historia, y creo que también se desarrollan otras cosas donde él se pone a prueba su rol de padre, ¿no? Como una especie de padre putativo, y creo que la vida lo obliga a crecer muy rápido. Lo obliga a crecer muy rápido y viene esta transformación de superar su trauma a través del amor, después cuando conoce a Catarina y ahí tienen un romance, ¿no? Y creo que habla mucho de una persona que es capaz de salir adelante y sobreponerse a
a los obstáculos de la vida, a las cosas, a las situaciones difíciles. Creo que a mí me sirvió mucho, es un personaje que me enseñó mucho y lo disfruté. Creo que en equipo hicimos un trabajo muy grande, todos. Cada personaje tiene un mundo, una historia, una empatía. Las personas van a sentir empatía por cada realidad. Así que creo que nada, que no se la pierdan, ¿no? Que nos acompanhem. Jorge, eu preciso perguntar para você diretamente, e eu imagino que você tenha respondido muito essa pergunta hoje, mas no meu canal tem muitos Pangelite, e eles iam me matar se eu não perguntasse isso para você. Mas como foi para você aprender português e toda a interação com o elenco, e ainda mais ter contato, inclusive, com gírias, né? Como a própria Gabs falou que virou paulista, né? Corre, trampo. Como que foi? E também, se vocês quiserem responder, como foi para vocês ao contrário. Ó, bem de mim, hein? É muito difícil, ou seja, ainda eu falo muito mal. Mas dá para entender. Eu aprendi, eu entendo tudo, mas ainda não falo tranquilo, não. Pero creo que es un proceso de absorción lento igual. Al principio yo no entendía nada, después empecé a entender un poco. Este desafío para mí de este trabajo fue salir de mi zona de confort y arriesgarme a actuar en otro idioma, en otro país, con otras personas. Y creo que bueno, salí al final del desafío, lo terminé, lo empecé, lo terminé. Muito bem. Tengo mi familia en Brasil, mis amigos, mi familia en Brasil. A gente que é ahora no muito pude ir. legal. E pra gente também foi muito diferente ter uma pessoa que falava, né, outra língua no set, nos ensaios e tal. É claro que com o tempo a gente já falava tudo na velocidade normal e o Jorge que lutava. Mas no começo a gente tentava também, né? Falar mais devagar, entendeu? Tipo, meio preocupados, né? No começo, aí depois que criou intimidade. Eu lembro do primeiro dia que eu encontrei o Jorge, eu não conseguia entender nada que ele falava. Eu ficava olhando, lembra disso, Jorge? Eu ficava olhando pra cara dele, mano. E ele ajudou a gente com o nosso espanhol também. Eu e Cíntia, a gente tinha muitas cenas com o Jorge, né? E a Cíntia já fala bem espanhol. Eu falo uma broma, assim, mas enrolo, falo rile. E aí, então acabou que foi ótimo, porque ele aprendeu um pouco de português, eu aprimorei um pouco meu espanhol, sabe? É uma troca que eu nunca tinha tido também em nenhum trabalho. Foi muito rica para mim também. Como a Na gente minha vai opinião, se pra gente adaptando no ritmo, né? E vai conseguindo entender. Depois, sei lá, terceiro dia eu já entendia tudo que o Jorge falava. A gente aprendeu a cantar todos os reggaeton, entendeu? Eu, mais ou menos. A gente consegue se entender quando tá bêbado, a gente consegue em qualquer ocasião. Porque eu já Nossa, troquei com você, a gente nem sabe se eu falava rápido em português, porque eu não falo devagar. A minha língua, ela parece aquele beijo do WhatsApp, todo mundo fala que nem precisa cantar. E ele falando a beça, eu, gente, será que a gente tá falando a mesma coisa? Eu acho que de repente tá, então tá tudo certo. Mas deu certo. Eu adorei o drink, porque eu já conheci, eu adorei ver isso na série. Gente, meu tempo acabou. Eu ficaria aqui mais tempo ainda. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado, meu amor. Beijo. Beijo.